Interface L2 e L3. Interface de redes. O switch, todas as interfaces, por padrão, ela vem L2, em port switch, tá? Por padrão. E o roteador de todas elas vem o padrão L3. E um do port switch. Interface L2 sempre vai ter, onde que a gente vai passar todo e qualquer protocolo, seja referente a VLAN, beleza? Todo e qualquer protocolo seja referente seja VLAN L2, ponto. A gente não vai muito ficar escovando bit igual a gente fez nos outros cursos anteriores. Na interface L3 é onde vai ter configuração de IP, configuração de terminação de L2 sobre VLAN, sobre MPLS, configuração de serviço, PVPoE, IPoE, subinterfaces, são exclusivas da parte de L3, tá? Isso aqui a gente vai mexer muito em L3, muito, que é mais focado a parte de MPLS, quando a gente for abordar como montar um backbone MPLS, vocês vão ver que uma rede totalmente L3 é mais segura que uma rede L2, mesmo rodando em MPLS, tá? Uma vez, teve até uma migração que eu tive que fazer, a rede do cliente é toda L2, eu tive que fazer o MPLS na rede L2, para depois que fechou todo o anel L2, cadê? Aqui. Depois que eu fechei todo o MPLS L2, eu vim quebrando um a um. Tirava uma porta, virava para L3 e fui fazendo isso até voltar a chegar aqui de novo. Então é possível hoje você pegar a tua rede L2, transformar ela em toda backbone MPLS, deixar funcional, após estar funcional você migrar ela para L3, as interfaces para L3, que a gente vai ensinar mais à frente. Interface L3 pura, sem encapsulamento, adicionando uma de camada 2, sem VLAN. Então eu estou no switch, tá? Isso aqui é quando eu pego a porta do switch e transformo ela em um L3. Então eu tenho que executar o comando do port switch. Se eu executei esse comando, ela deixa de ser L2. Ela passa a ser L3, onde que eu posso colocar os IPs, IPv6 e IPv4. Os protocolos MPLS, tudo vai na interface. No roteador é só colocar o IP normal sem precisar fazer nada. Vai ter alguns laboratórios que no NE40, como o laboratório NSP, ele não, tipo assim, o switch que vem não tem tanta funcionalidade igual o NE40 tem, eu vou usar o NE40 para poder passar algumas VLANs sobre ele, tá? Passar a VLAN sobre a interface L3. A gente vai passar a ensinar mais à frente. Tipo de interface L3 sobre VLAN. Aqui eu tenho a VLAN, crio a VLAN, certo? Crio uma interface, que é a L2, né, que eu vou passar a VLAN 70 nela, e crio a interface IF, uma VLAN IF, que aí sim, essa aqui é uma VLAN L3. Isso aqui que vocês vão gostar de fazer depois, no transporte MPLS. Vocês vão usar muito isso aqui. Eu crio a VLAN, passo a VLAN na porta e crio um L3 com o IP na VLAN, beleza? Interface L3 sobre no NE40. No NE40 eu tenho que executar o comando port switch, ao contrário do switch que eu dou do port, né? Eu dou do port para transformar ela em L3, no roteador é o inverso. Eu transformo ela em uma porta switch e ela habilita todos os comandos que tem no switch. Port trunc, port link type trunc, port trunc allow ps VLAN. Ele fica quase como se fosse um switch. Se você ver aqui a configuração dele, ficou igual a do switch em cima. Beleza? Isso aqui é eu transformando uma porta do roteador em uma porta L2. Aqui
tá? L2. Subinterface, aqui que foi onde que eu falei um pouco acima, que é pegar geralmente isso aqui você vai usar quando você tem uma conexão, eu uso isso aqui no NE, acho que foi o Douglas que estava precisando do NE40F1A. O NE40F1A, eu usei nesse modelo, nesse formato aqui, F1A. Eu tenho a conexão tronco com o roteador principal, borda, onde eu passo as VLANs, e aqui eu seto a VLAN que eu quero e já transporto ela para dentro da rede. Jogo o MPLS aqui na interface e disparo para dentro da rede. Então, essa porta aqui, ela é uma porta L3, tá? Só que eu crio uma subinterface, beleza? Habilito o comando .1q 200, que ela vai taguear a VLAN 200 para mim. Aí eu posso colocar ou IP, ou pego essa interface aqui que eu criei e transporto ela para dentro do backbone, entendeu? Esse formato aqui eu uso muito no F1A. E eu vou conseguir mostrar para vocês no NE40 no laboratório, na parte de MPLS, na parte de Compela. Compela eu não vou botar muito parte de coisa não, mas os outros eu vou conseguir demonstrar bem para vocês aí, beleza? Subinterface L3 e interface L3 do roteador. Isso aqui é o mesmo exemplo da parte de trás, que aqui é onde você já parte do seu NE40, NE8000 para sua rede. Você tem um NE40 aqui, um NE8000, um NE40 direto, que é o que mais a gente pega. Você tem um switch, aqui é tronco, né? A VLAN tronco, e você seta essa configuração no seu roteador. Aqui você na porta tronco passa a VLAN 200. Pronto. Tá feita a passagem aqui da VLAN. E quando o seu switch está no backbone, você cria a interface que vai jogar essa VLAN lá para o teu cliente final. Essas partes aqui eu vou ensinar bem na parte de MPLS, tá? Aqui é como se fosse atender um cliente corporativo, seja o que for, a gente habilita desse formato aqui. .1q ativa a VLAN, a subinterface, coloca o IP, IPv6 e joga para a rede. VLAN, PPPoE, mesmo cenário, tá? Se eu estou recebendo da OLT numa interface, quero que aquele cliente se autentique na VLAN 200. Eu venho aqui, seto a VLAN 200 na subinterface e coloco as configurações de PPPoE aqui. Vamos lá, L2, nunca esquecer. A porta para poder tirá-la, ligar ela, né, no caso, do shutdown, a interface. Geralmente, tem roteadores, não peguei o caso no NE8000 e no NE40. Quando você ativa uma interface VLAN, a interface VLAN ela vem desligada. Então, você desliga ela e habilita. Mesma coisa para subinterface no switch. Detalhes importantes, em roteadores NE, toda a interface L3 permite a mudança de MAC. Em switch, as subinterface, tá, de uma interface recebe o mesmo MAC do MAC address, tipo assim no PTT, no caso. Cada interface L3, que é a VLAN if, isso aqui o Patrick vai botar mais que ele botou essa parte aqui. Recebe um MAC aleatório e não é possível clonar o MAC de nenhum tipo de subinterface ou VLAN. Tu lembra desse slide aqui, Patrick? Ah, tá. No Deixa eu todo explicar switch. Alô, Tu vai falar? Hudson? Fala aí Sim, essa sim. parte aqui. Só explicar esse slide aqui. O que acontece? Lá nos suítes NE20, NE40 e NE8000, qualquer interface que você crie, seja uma interface VLAN IF, ou seja uma subinterface, ou a própria interface em si, tem
acesso mesmo, você pode mexer no Mac. É só digitar lá Mac address, Mac traço address. Aí você mete o Mac lá na frente, entendeu? Você pode fazer. Agora, no Switch não dá. No Switch, o Switch não deixa clonagem de Mac. Aí qual que é o grande problema? Tem muita pessoa que pensa, eu tenho aqui um ViOS. Tem um aluno nosso do curso de ViOS, tadinho, que ele sofreu demais com isso aqui, ó. Porque acontecia? O circuito do PTT dele estava ruim, aí ele resolveu tirar do ViOS e botar no Switch. Como se trocar o equipamento dele fosse fazer o circuito dele voltar a ficar bom. Lembra desse cliente, Hudson? Porque o circuito, a gente deu um DDoS nele para testar o circuito não passava de 1 GB. Ah, sim, foi. Aqui de Minas. Aí ele resolveu colocar o switch no PTT. Aí tudo bem. O que é a primeira coisa que ele fez? Foi lá e criou uma interface VLAN. VLAN if. Aí, na hora de clonar o Mac, o que aconteceu? Como eram duas VLANs, ao criar VLAN if, o Huawei deu um Mac para cada. Para de IPv4 ele deu um Mac, para de IPv6 ele deu outro Mac. Aí o PTT não quis deixar ele entrar com 2 Macs. E não deixou ele sair da quarentena porque ele não homologava o IPv6. Aí o que a gente fez? Eu falei com ele, não, cara, não dá pra com VLAN if, cada VLAN if vai ganhar um Mac. Aí eu falei para ele assim, cria uma subinterface. Então ele tirou a porta do switch, né, fez lá o 1 do port switch e criou 2 subinterfaces. Aí as duas herdam o mesmo Mac. Mas você não consegue mexer. E o que aconteceu? Ele ficou mais uma semana fora do ar, porque ele teve que pegar o Mac que o Huawei gerou automaticamente, né, que é o mesmo para as 2 subinterfaces que ele criou lá, e pediu o PTT para liberar. Aí o PTT liberou. Quando voltou no Huawei, o circuito dele continuava ruim, porque o transporte estava ruim, lembra? Acharam. E aí os caras testando aqui direto. Ele ficou um mês sem PTT São Paulo por causa disso aqui. Aí eu resolvi criar esse slide para explicar isso. Ó, no switch você não manda no MAC address da interface. Não adianta temar. Não tem nenhum comando que dê para você clonar o Mac. Então, toda vez que você gerar uma VLAN if ou uma subinterface, no caso da subinterface, é bom que ele cria o mesmo Mac em todas as subinterfaces. Mas VLAN if ele vai criar Mac diferente. Então, se for colocar switch no PTT São Paulo, na hora que você virar para o switch, você vai ficar sem PTT até eles liberarem o Mac. Agora o PTT São Paulo gerou uma configuração. Eles têm uma configuração agora que você pode entrar com 2 Macs, né? Um principal e um de migração, não é isso? Aí ajuda, porque aí você deixa o seu Mac atual lá e migra para um Mac novo, aí você consegue virar e voltar sem ter que passar pela quarentena.